A toupeira é um animal voraz. Comparada a uma escavadeira comum, pode ter sua eficiência questionada. A escavadeira, no entanto, não funciona se não operada por alguém que lhe controle. Há uma particularidade na toupeira. Ela não só cria caminhos, como também pensa sobre esses caminhos e como eles podem servir melhor para ela e para outras toupeiras. Muitos revolucionários dispensaram o trabalho das toupeiras, uma vez que não podiam traçar seus caminhos. Mas as toupeiras nunca pararam de criá-los. Tampouco os anticapitalistas devem deixar de fazê-lo. A velha toupeira é uma aposta do passa-palavra. Queremos pensar sobre estes caminhos. Olá, bem-vindos ao podcast A Velha Toupeira. Estamos começando uma série de 4 episódios para falar e escutar sobre lutas nos aplicativos. Para isso, conversamos com pessoas de diferentes partes do Brasil para que nos dessem um pouco da sua visão das coisas. Hoje, quem conversa aqui com a gente é Diego, entregador, e Ludmila, pesquisadora. Vamos lá! Meu nome é Diego, eu tenho 22 anos. Eu trabalho em aplicativo vai fazer 2 anos e 3 meses. Eu trabalho no iFood agora. No iFood faz 2 anos no iFood ou você trocou? Não. No começo, quando eu comecei mesmo, eu não tinha a conta aprovada no iFood, então eu comecei trabalhando pela Uber e a Rappi. Tudo entrega com moto. Bom, você é jovem, né? Antes você tinha algum outro trabalho? O que levou você a trabalhar em aplicativo? Antes de eu trabalhar em aplicativo, eu já trabalhava com entrega, né? Eu trabalhava em uma sanduicheria. Trabalhava de manhã, eu tinha um lava-jato e à noite eu trabalhava das 6 às 1 da manhã, eu trabalhava em uma sanduicheria. Assim, os trem começou a apertar, veio essa pandemia, e aí eu tive que fechar meu lava-jato. Fiquei só lá na sanduicheria. Continuando, trabalhando. Aí eu recebia R$60. E aí então conheci um amigo meu que trabalhava já em aplicativo, inclusive no iFood. E falou, nossa, cara, eu faço... Quanto você faz? Eu falei, mano, de 6 horas até 1 hora da manhã eu ganho R$60 e o lanche, né? Aí ele, nossa, cara, você ganha pouco, hein? Eu falei assim, mano, é o que tá tendo. Ele falou, nossa, cara, eu faço 150, eu trabalho tal hora. Eu falei, nossa, eu cadastrei na Uber, cadastrei em todos. Aí o que passou primeiro foi a Uber e a Rappi. Aí eu comecei a trabalhar, falei, nossa, aí os primeiros dias sempre é mais difícil. Aí eu já pedi pra sair lá da sanduicheria, carteira assinada e tudo. Moço, na minha primeira semana, eu fiz R$37 a semana todinha, acordando cedo, saindo pra rua, e nada. Falei, nossa, mano, e apertado, em casa, família. E continuei trabalhando, continuei. Quando passou uns 3 meses, foi o iFood me aprovou. Daí, então, eu soltei a peia dos outros, porque a Uber e a Rappi, exploradora, paga pouco demais pro entregador, não ajuda o entregador de forma alguma em qualquer coisa, entrega barata, taxa de deslocamento não paga. Então, eu decidi ir pro iFood, que o iFood, nessa parte, é um dos melhores, né? Em questão de pagamento de valor, de entrega, acessibilidade de trabalho. Então, eu comecei a trabalhar. Com 5 meses, que o iFood tem uma plataforma, tinha uma plataforma de score, assim, quanto mais eu trabalho, eu vou subindo. Então, meu score vai subindo. Quando eu tiver um bom entregador, quando eu tiver uma boa avaliação, aí eu vou estar lá em cima. Eu vou pegar quantas entregas eu quiser, eu vou trabalhar, eu vou fazer meu dinheiro. Eu vou tocar sem ter limitação. Daí entrou essa pandemia no final. Foi ficando mais difícil, gasolina ficou mais cara, entrega ficou mais barata. E aí foi. Quando deu, nesses tempos agora, eles inventaram um tal de agendamento. Mudou o esquema de trabalho? É um novo estilo de modal de trabalho no iFood, ligado no iFood. Sendo que agora, se você não conseguir agendar, eles deixam lá bem específico, se você não conseguir agendar, você trabalha da mesma forma. Mas nós que somos entregadores, estamos na rua, nós sabemos que não é assim.
se você não conseguir agendar, você não trabalha. Não toca corrida, toca 1, 2 no máximo. Às vezes não é por causa que a gente não quer trabalhar, sabe? Às vezes não é porque, eu não quero trabalhar. Não, é porque com esse novo modal de agendamento, mano, ficou limitado as vagas de trabalho. Se eu conseguir agendar no horário que eles querem, tipo assim, manda 8 horas, manda para todo mundo. Quem conseguiu agendar, agendou. Quem não conseguiu, o problema é de quem conseguiu. E, assim, tá dificultando muito isso, porque vai que, tipo assim, igual hoje. Hoje, se eu não tivesse agendado, eu podia estar na rua 8 horas da manhã, que eu já estava trabalhando, ganhando meu dinheiro, e eu podia trabalhar até a hora que eu quisesse. E agora não tem como. Não tem como eu falar, eu vou sair pra rua fazer tanto. Não, porque é tudo limitado, é tudo do jeito que eles querem, entendeu? Daí eu caí no iFood, comecei a trabalhar e tô aí até hoje. Minha única renda, né? Aqui em casa quem trabalha é só eu, tenho minha filha. Minha esposa mexe com unha, mas é também em casa. Então, assim, a única fonte de renda maior que tem aqui sou eu. E você tem alguma outra atividade? Não, você está só no iFood agora. Só no iFood mesmo. E vem cá, você falou, né, então que um amigo teu te indicou esse trabalho. Ele falava também de qual os aplicativos era melhor, assim, tinha essa noção de qual empresa era melhor ou era, tipo, o trabalho em aplicativo em geral? Não, ele trabalhava no iFood, né? Então foi o que eu sempre quis, sempre foi minha meta, trabalhar no iFood, porque, igual eu falei, no iFood, de todos os aplicativos que tem ainda, o iFood ainda se destaca, mesmo agora com essa fase deles, né? Para você, né, pro Diego, o que você acha, na tua experiência, o que é a parte boa e uma parte ruim desse tipo de trabalho? Assim, só para pensar o que pode ser ressaltado e o que você gostaria de que não fosse parte do seu trabalho. Em comparação até com os outros trabalhos que você teve antes, assim, você acha esse trabalho bom? Você gostaria de estar buscando outro? Como você vê isso? Assim, comparado aos outros serviços que eu trabalhei, falando assim, de modo geral, porque andar de moto é bem complicado, mano. Ainda mais nas ruas aí, tem muitos motoqueiros que é infratores, não respeitam o motoqueiro. Nessa parte é ruim, porque, assim, você corre um risco maior. Você sai pra rua e você não sabe se você vai voltar, se um carro vai bater, se você vai voltar bem. E de outro serviço que eu já trabalhei, não. É mais, assim, mais parado, mais em um local, não tem tanta periculosidade, né? Sim, e você ressaltaria alguma coisa boa, assim, alguma questão em particular? Você comentou antes da renda, né? Paga bem em comparação com os outros. O bom é isso aí, que no aplicativo você tem o livre-arbítrio, tipo assim, eu vou trabalhar hoje, eu não quero trabalhar amanhã. Não tem carteira assinada, esse é o ruim. Mas assim, se o entregador for lá e pagar o meio, vai ter mais ou menos os mesmos direitos, sabe? Assim, não vai ter um seguro, não vai ter essas coisas, mas comparado ao valor, muitas vezes eu falei, antes quando eu ganhava mais dinheiro, eu já cheguei a fazer 6 mil em um mês, mas trabalhando muito. Assim, poucas pessoas que faz faculdade, é raro uma pessoa receber um valor dessa forma. Então, o lado bom de trabalhar no aplicativo é isso aí, você ter o livre-arbítrio de você trabalhar e você fazer o seu próprio dinheiro, sem vínculo nenhum com ninguém. Claro, até a questão da carteira assinada é até isso, né? É muito difícil pegar e fazer hora extra a ponto de você pegar e ganhar uma bela grana no mês. Isso com carteira assinada não existe, né? Eu fiquei muito encabulado quando eu comecei a trabalhar também. Falava, nossa, caralho, mano, fazia 10 entregas, era 80, 90, 100 reais. Eu falava, nossa, eu passava a noite todinha, já cheguei a fazer quase 30 entregas na sanduicheria para ganhar 60 reais. Então, assim, nossa, eu fiquei, meu Deus, é bom demais. E comecei a trabalhar. Hoje eu só paro de trabalhar no aplicativo se for para abrir alguma coisa para mim, sabe? Eu não abro mão de trabalhar para mim mesmo, como se fosse, assim, igual no aplicativo você trabalha para você mesmo, para trabalhar para outra pessoa. Tem uma questão do horário aí que também é isso, né? Você fala assim, eu trabalhar para mim mesmo também nesse sentido de você poder ter essa flexibilidade, né? Do horário. Isso, flexibilidade para você trabalhar, você fazer o seu valor.
Como que é isso na tua família, digamos, na tua casa de maneira geral? Você muda bastante seus horários de trabalho ou você tem assim uma coisa bem fixa? Ou como você organiza isso? É igual eu falei, no começo você precisa trabalhar muito, então você vai perder um pouco da sua parte na família, né? Assim, vou falar assim, tipo assim, no começo eu tenho que trabalhar muito, tenho que levantar cedo. É igual quando eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a erguer minha conta no iFood. E minha filha estava pequena, então eu saía 8 horas da manhã e voltava 2. Eu saía, ela estava dormindo, e eu chegava, ela estava dormindo. Hoje em dia você já consegue um pouco melhorar esse horário? Sim, hoje em dia, depois que eu melhorei, antes desse agendamento, né, agora, mas mesmo assim ainda eu consigo agora, eu consigo sair para a rua e fazer aquela quantidade que antes eu não conseguia no começo. E vem cá, uma coisa assim mais a respeito do resto das pessoas que trabalham disso. Você conheceu muita gente trabalhando nisso? Você já conhecia? Você falou que você já tinha um amigo antes. Como que é esse contato com o resto dos entregadores? Você cruza na rua, você conhece, você vai em algum lugar que você conhece mais? Como é esse vínculo? É assim, antes eu não tinha muito conhecimento, né, de muitos entregadores que trabalhavam por aplicativo. Eu tinha amigos que trabalhavam com entrega, mas igual a mim, né? É igual quando você vai trabalhar em um lugar, você conhece outras pessoas, você conhece outros estilos. E foi desse jeito. Eu não tinha muito conhecimento com entregador de aplicativo e hoje eu acredito que eu seja um dos cabeças aqui da minha região. Eu tomei uma grande proporção, tenho muitos amigos e eu conheço uma galera grande mesmo que tá aí comigo. Tá? Isso tem a ver com organização de protesto ou de algum tipo de intervenção aí? Como que é isso? Agora, nessa última, eu tomei um maior conhecimento com um protesto que eu iniciei contra esse agendamento. Então, assim, a gente conseguiu juntar mais de 500 motoqueiros na rua. Foi uma das maiores manifestações que teve aqui em Goiânia, totalmente organizada. Assim, e foi muito lindo, mano. E a gente vê que eu fiquei muito feliz com a força que eu passei pro pessoal. E vem cá, como você acha que essa forma de trabalhar em aplicativo se relaciona com os protestos, né? Porque a gente tem visto nos últimos anos todo esse lance assim que tem um dia assim, o dia do tal do break. Aí todo mundo vai, para e não faz entrega esse dia. Você acha que isso é efetivo assim para golpear a empresa? Você acha que é mais um valor mais simbólico de juntar todo mundo no mesmo dia? Como você tem visto isso entre os trabalhadores? Assim, a gente tenta chamar a atenção das empresas. Assim, não é uma forma é uma forma de golpear, né? Assim, porque para eles, nós entregadores somos só entregadores. Então a gente tenta chamar uma atenção maior possível para ver, tipo assim, nós estamos aqui, cara, nós estamos precisando de ajuda a gente, sabe? Então, eu acredito que é mais para isso. E você sente que isso também cria laços? Como você vê? Porque eu vejo que o Brasil está num momento político assim difícil, assim bem complicado, né? A polarização e tudo isso. Você vê que isso aparece na hora de organizar o pessoal assim para fazer um ato? Como você tem muita gente que responde assim, não querendo participar porque acha que isso está errado? Como é a relação assim na hora de chamar para uma mobilização? Como responde o pessoal? Essa última que teve, a gente organizei aqui, teve uma grande pessoal, porque esse agendamento está afetando muitas pessoas. Não está afetando as pessoas que não trabalharam antes, voltando naquela parte de trabalhar, e o score. E assim, com esse agendamento, igualou. Tipo assim, eu não importa se eu trabalhei de madrugada, se eu trabalhei de 8 horas da manhã, se eu perdi a infância da minha filha, e não importa se o cara chegou ontem com a conta, não passou nenhuma dificuldade comigo, nem a metade que eu passei, e está fazendo a mesma quantidade de corrida que eu. Então, como a grande maioria de entregadores que estavam com a gente é de antigamente, que passou o sufoco, que perdeu o feriado, que perdeu o domingo, que perdeu o dia comemorativo para estar lá erguendo a conta, juntou. E aqueles que achou que era fácil, que estava bonito, aqueles que se distanciaram e não quis aderir à manifestação. E me diz uma coisa,
Você sentiu, você sente? Como é a questão da retaliação da empresa? E se isso não pegou aí na mobilização de vocês? Como que funciona isso no caso do iFood? Se teve bloqueio, se teve algum tipo assim de castigo depois da mobilização? Tem uns que falam que parou de tocar, mas assim, é igual eu acredito que nada aconteceu não, porque eu fui um dos cabeças, né? Eu que puxei e eu botei a minha cara, assim, para falar. Eu falei, a gente tá precisando disso e disso. Falei que se chegasse, eu queria que compartilhasse, que eu chegasse até tal pessoa lá de dentro, algum responsável, e nada aconteceu comigo. Assim, tem uns que falam que aconteceu, teve punição, que parou de tocar, mas eu não fui punido. E assim, o vídeo que eu fiz rodou muito, eu acredito. Foi para vários lugares, São Paulo, Rio de Janeiro, jornal, reportagem, foi para tudo quanto é lugar. Meu rosto apareceu e eu tenho minha conta e nada aconteceu. Então, não acredito que nessa parte, não. Lá mesmo numa partinha que eles escrevem lá no contrato, não é um contrato, sabe? É só uma declaração. Que a gente tem um livre-arbítrio para poder expressar a nossa indignação, alguma coisa que a gente está insatisfeito. Então, eu acreditei que isso não me afetaria. Bom, vamos para ir fechando. Eu queria só saber assim também como você se vê trabalhando nisso por muitos anos. Você tem a ideia talvez de mudar de trabalho? Você está confortável aí? Eu sei que é difícil pensar muito no futuro, mas bom, tá livre para você falar o que você quiser. Eu por agora eu não tenho intenção, nem por agora, não sei, pelo um tempo bom. Enquanto estiver me rendendo aí um dinheiro, porque pouco por pouco eu prefiro estar aqui trabalhando pelo aplicativo, porque eu não vou ter um vínculo com a pessoa diretamente, né? Eu vou ter um vínculo comigo, minhas responsabilidades. E assim, se eu trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, e se eu não trabalhar, eu não vou ter dinheiro. Então vai dessa forma, a mesma coisa de eu ser meu patrão e eu ser meu funcionário. Por agora eu não tenho intenção de parar de trabalhar no aplicativo para trabalhar para outra pessoa, não. Bom, Diego, queria agradecer ao seu tempo, né? Que é importante, apesar do agendamento aí, mas é sempre bom poder trocar esse papo e que você tenha se disposto para falar aí com a gente. Se você quiser mandar algum salve final aí, só para agradecer mesmo. Eu queria mandar só um abraço para meus amigos entregadores aí. Tamo junto, Deus na frente e vamos vencer isso aí. Ludmila, você poderia falar para a gente então do que se trata a economia do compartilhamento e como isso tem afetado as formas de trabalho? A economia do compartilhamento é um termo complicado, né? A gente se enrola nele, talvez a gente devia dar menos importância para esse termo, sabe? Porque, de fato, ele expressa uma possibilidade que não se realiza, né? Ela poderia acontecer, mas ela não está acontecendo. Que é a ideia de você ter acesso a bens, a serviços, numa lógica não mercantilizada. Até aí entra todo esse debate da sustentabilidade, né? Isso pode abrir para vários caminhos, mas essa ideia de que, poxa, eu tenho aqui minha casa, você é um viajante, eu posso abrir aqui, receber você na minha casa e quando eu viajar outra pessoa me recebe. Nós não precisamos ter a propriedade de tudo, né? A gente pode ter acesso às coisas e compartilhar essas coisas. Então, isso é um pouco um fundamento da economia do compartilhamento. Mas, assim, na verdade, eu acho que já está tão evidente que nós estamos falando de novas formas, né, de organização, de exploração, de controle do trabalho, que tudo que eu leio, por exemplo, hoje em dia, trabalhos de pós-graduação, pesquisas, né, as pessoas gastam tempo, assim, é sempre o mesmo debate, assim, para tentar dizer, olha, isso não é economia do compartilhamento. Eu acho que isso já está evidente. Também a gente não pode, talvez, jogar isso fora, né? É porque, de fato, traz para nós um outro possível, né, dessas relações e como, eu nem diria que isso foi apropriado, porque eu não sei se isso chegou a existir, daí empresas foram lá e capturaram, né? Muitas empresas nasceram já sob a égide desse discurso, mas nem foi que elas chegaram a se apropriar delas, fomentaram,
né, novas formas de controle e tal, disseminando um pouco essa ideia da economia de compartilhamento, né? Talvez valha a pena a gente olhar para casos que eu nem saberia te dizer agora, onde de fato você teve uma iniciativa de tentar estabelecer e isso também foi apropriado. Acho que é um caminho para a gente pensar aí nessa definição. Ok, o caso, por exemplo, do Uber, que hoje em dia vira até conceito, né? Uberização, também tem isso, né? Essa ideia de que você tem um carro, você talvez não esteja usando ele, então você pode monetizá-lo por meio dessa aplicação que permitiria fazer isso. Ou seja, claro, como você disse, isso é parte de um discurso que vem muitas vezes fomentado das empresas. A contracara disso seria, para também pegar aqui um conceito usado, trabalhador just in time, né? Em vez de você ter simplesmente, tem um carro e uso, isso se revela como uma nova dinâmica. Do que se trataria esse trabalhador just in time? Então, essa definição do just in time foi uma definição usada pelo Francisco de Oliveira no início dos anos 2000, né? Ele estava olhando para essas novas tecnologias da informação e não só isso, né? Os processos de... É uma cachorrada aqui, latim. Os processos de... faz parte da pandemia. Os processos de informalização, né, associados a essas tecnologias, para pensar uma distinção entre o que era tempo livre, o que era tempo de trabalho. E a ideia, o que é a ideia desse trabalhador just in time, né? A ideia de um trabalhador estar disponível ao trabalho, mas ele passa a ser utilizado de acordo com as determinações das empresas que estão inteiramente voltadas às dinâmicas da demanda. Então, hoje você tem meios técnico-políticos, né, para gerenciar e combinar da forma mais racionalizadamente possível essas dinâmicas, né? Então, o controle sobre como a oferta de trabalho está se exercendo e a combinação disso com as dinâmicas da demanda que também estão subordinadas essas empresas. Nós estamos passando por um processo de monopolização que afeta não só trabalhadores, afeta toda a esfera do consumo. Outras empresas, por exemplo, se você olhar os entregadores, você não pode olhar só para os entregadores. Isso é uma coisa que a gente não está fazendo, por sinal. A gente tem que olhar para como restaurantes, uma série de estabelecimentos hoje estão sendo subordinados a essas empresas também. Elas aparecem como mediadoras, mas na verdade elas estão subordinando aí vários elos, né, de diferentes cadeias produtivas aí. Então, nesse sentido, o que é esse trabalhador just in time? É um trabalhador informal, então não há vínculo de trabalho e de emprego com esse trabalhador, ele passa, não tem nenhum direito, nenhuma garantia associada ao trabalho. Com a uberização isso é mais grave ainda, porque ele não tem nem garantia sobre o valor da hora de trabalho dele e nem mesmo sobre as regras que vão operar na distribuição do trabalho. Então, por exemplo, se você olhar um motoboy terceirizado nos anos 90, início dos anos 2000, ele podia ser um motoboy seletista, ter carteira assinada, né, ganhar um piso lá salarial e mais receber por entrega. Ele também recebia por entrega. Só que ele tinha toda uma lógica que ele sabia qual era. Tinha a fila dos motoboys, tinha a vez dele que chegava, tinha uma série de fatores, né, que operavam ali que estavam claros para ele. Tinha um sofá para ele jogar dominó, tinha um banheiro para ele ir enquanto a entrega não vinha. O que é a uberização? É um cara disponível a uma empresa, 3, 4 empresas que centralizam todo o controle daquele setor e detêm todas as regras da distribuição e da precificação. E aí você tem esse cara disponível, não é ele, é uma multidão, né? São centenas de milhares de pessoas disponíveis que vão sendo recrutadas e utilizadas de acordo com essas determinações. Então essa é a ideia de um trabalhador just in time, né? Ele já não tem mais nenhuma garantia sobre o valor do dia de trabalho, quantas horas ele tem que trabalhar para sobreviver. Tudo isso se desfaz e ele passa a ser inteiramente responsabilizado pela gestão da própria sobrevivência. Quer dizer, ele terá isso que a gente chama de empreendedorismo, é isso, né? Ache os meios para garantir a sua reprodução social, porque não é mais uma figura de um salário
que vai te garantir isso. Você foi reduzido a um fator de produção que é remunerado ali estritamente pelo que você produzir quando você for necessário. E como você diria que as empresas têm feito essa transição, né, na sua relação com a mão de obra? Existe algum tipo de proposta nova que atrai esses trabalhadores ou eles vão por pura necessidade de desemprego? Porque é uma forma nova, né, de relação entre empresa e trabalhador. Como você vê essa transição? São vários processos, né? Inclusive a gente tem que olhar que a uberização ela está atravessando mesmo o mundo do trabalho. São trabalhadores de alta qualificação que estão se uberizando. Até vai depender do que a gente entende por uberização, né? Por exemplo, hoje médicos se tornaram uberizados sem ter uma plataforma digital. Prestam serviço, trabalham 18 horas lá para o mesmo hospital todo dia, mas não tem salário, se tornaram pessoas jurídicas que vão sendo utilizadas de acordo com as demandas, não tem férias, não tem descanso, tem nada garantido, né? Esse processo a gente pode pensar nele nesse aspecto mais amplo. Mas aí você tem tanto, por exemplo, essa entrada das empresas no setor de entregas. Um dos recursos dessas empresas, quando elas adentram esse mercado, é rebaixar o custo desse serviço, por um lado, e por outro, oferecer maiores ganhos para o trabalhador. Então, muito trabalhador abriu mão do seu emprego formalizado de motoboy para migrar para essa forma. Uma vez que elas começam a conquistar o mercado, aí a coisa muda de figura. Que a gente vê um rebaixamento absurdo do valor da força de trabalho nesses anos que passaram aí da uberização dos motoboys. Esse é um aspecto. Outro, por exemplo, os bike boys. A uberização, às vezes, ela cria, né, ocupações, ela mesma gera. O motorista Uber, não é que há uma multidão de taxistas, tem motoristas que eram motoristas mesmo, né, contratados tal, que vira motorista Uber. Não é bem isso, né? Você criou uma ocupação. O bike boy, você criou uma ocupação que vai ser uma porta de entrada para a juventude negra periférica se virar no mundo do trabalho. Então, são vários processos aí que vão se combinando, mas o que está na raiz disso tudo é isso, é você centralizar o controle e ter o máximo de liberdade na forma como você vai jogando com o valor dessa força de trabalho, né? E, particularmente, você mencionava a questão dos médicos e das médicas. Como você tem visto, ou onde você tem visto assim, outros exemplos interessantes dessa uberização assim, de profissionais qualificados? Olha, o campo dos professores, né? Você já tem uma série de plataformas digitais, etc. Mas se você olhar o campo da educação, você já tem, né, uma multidão de professores uberizados, até pelo próprio Estado. Cada Estado tem categorias que, na verdade, legalizam a condição de um professor uberizado, que é recrutado quando necessário, que ganha estritamente ali pelo que produzir. E você tem processos acontecendo, né? Talvez pensar os limites, por exemplo, as empregadas domésticas. Você tem hoje plataformas de serviços domésticos. O quanto que isso casa com a nossa lógica escravocrata, etc. Quais são os limites? Como que você burocratiza? Porque tem um processo de burocratização nessa forma de organização. Mas ela é interessante, porque também não é uma burocratização via Estado, é um outro tipo, que vai se basear na confiança que a multidão construi sobre a marca, na nossa adesão como consumidores. Nós somos gerentes desse trabalho, então é uma outra forma, mas não deixa de ser, né? Por exemplo, se você olhar para a empregada doméstica, uma nova forma que talvez é pior ainda, porque ela vai combinar essas lógicas já existentes com esse processo meio de burocratização, então não sei. Então são vários lugares para a gente olhar e ver e entender isso. Acho que isso é importante também, a gente entender que a uberização ela está descrevendo um processo geral, né, que hoje está atravessando globalmente o mundo do trabalho e que, na verdade, é a realização do sonho capitalista de você ter uma força de trabalho sob demanda que você use e remunere quando necessário.
no menor custo possível. Isso é a uberização e um processo de informalização dos mecanismos de controle do trabalho. Isso também é importante a gente pensar, né? Não é só o trabalhador que se informaliza. As formas como o controle do trabalho estão operando, ao mesmo tempo são onipresentes, pesam nas costas do trabalhador o tempo todo, mas elas não são localizáveis, elas não são estáveis, elas não são fixas, elas não são socialmente elas não estão contratualmente estabelecidas. Então, é uma coisa muito fluida, muito informalizada. Então, isso descreve esse processo geral da uberização. Mas, ao mesmo tempo, a uberização acontece com especificidades. Então, olhar para o bike boy é uma coisa, olhar para o motoboy já é diferente do bike boy, olhar para o médico, olhar para um motoboy em Londres é diferente de olhar para um motoboy em São Paulo. Eles estão sob a mesma condição, mas a forma como essa exploração se realiza, as condições de sobrevivência, etc., são diferentes. Então, a gente tem que olhar para esse geral e, ao mesmo tempo, entender as especificidades, que tem a ver com as desigualdades, com a divisão internacional do trabalho, com tudo isso. Vamos fazer então a última pergunta, muito rapidamente, se você tiver algo assim mais para somar. Pergunta em relação à tecnologia. Como você vê que o papel dela nessa integração? Você fala de burocratização, tem a ver com isso? A tecnologia hoje ela tem, sempre teve, né? Mas é um papel central e é muito interessante na uberização, porque essa ideia que persegue a gente, né? E todas as lutas e formas de resistência, de que a tecnologia é algo neutro, que vai se desenvolvendo independentemente dos rumos históricos, né? Como se ela tivesse um curso próprio e que ela é neutra. Essa ideia ela se reafirma com muita força na uberização. Então, o que aparece na vida do trabalhador, tal, de que você tem mecanismos de gerenciamento que são neutros e que a forma como seu trabalho ocorre é aleatória. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que você é inteiramente vigiado e controlado. Então, isso é meio contraditório. Mas é um pouco essa ideia de que gira uma roleta e vem uma corrida para você, gira, vem para o outro. A ideia do preço dinâmico, ela é muito interessante, né? Porque ela materializa a ideia de que o mercado se autorregula. Então, olha, o preço varia de acordo com a oferta e com a demanda. E aí eu gosto de dizer que essas empresas, elas são a materialização, né, e a execução da tal da mão invisível, né? Elas definem toda essa dinâmica, elas têm esse poder hoje, né? E aí, a tecnologia, nesse caso das plataformas digitais, ela é muito importante para a gente entender dessa história dos algoritmos, né? O que é isso, como isso funciona. Então, hoje, essa ideia de gerenciamento algorítmico do trabalho é muito importante e talvez traga mesmo uma mudança qualitativa nas possibilidades de exploração e organização da força de trabalho, né? Porque você, de fato, consegue informalizar, então você não determina jornada de trabalho, local de trabalho, hora de trabalho, instrumento de trabalho, tudo isso foi transferido para o trabalhador. Ele se autogerencia. Mas, ao mesmo tempo, você consegue mapear toda essa atividade o tempo todo e transformar isso em dados que são gerenciáveis e combináveis por critérios humanamente definidos. E o difícil é você chegar nessa programação, como é que esses critérios estão sendo traçados, né? Isso é o grande lance dessa história. Isso desaparece, então parece que automatizou tudo e é aleatório, né? E não é, isso é fruto de decisões, de conflitos de interesses, né, de objetivos claros. Então, esse é o grande lance hoje, assim, nesse aspecto da uberização, né, da tecnologia, essa possibilidade de você transformar a viração desse trabalhador que cria estratégias cotidianas em dados, tudo que você fizer ou disser será usado contra você, né? Porque cada decisão do trabalhador depois está se revertendo em meios para aumentar a produtividade. Isso que é muito interessante, porque você está mapeando individualmente
cada trabalhador e você está mapeando a multidão, o fluxo da multidão. Então, esse lance do gerenciamento algorítmico realmente é algo que traz muitos desafios, né? Até para as formas de resistência, para as formas de regulação do trabalho, traz muitos desafios. Como o motoboy falou para mim, né? A gente está num mato sem cachorro, robotizaram a gente. É verdade. E aí ele fala, a lei diz, eu sou livre, posso recusar qualquer corrida, né? Estava no projeto da deputada Tabata Amaral, que grande parte da esquerda achou lindo, né? Porque garantir alguns direitos. Não, o nome do projeto era Regime de Trabalho sob Demanda. E era isso que ele propõe regular, né? E aí esse motoboy fala para mim, mas e aí assim, né? A lei vai dizer lá, o trabalhador é autônomo, então ele pode recusar a corrida, tá ótimo. Aí eu recuso a corrida, a empresa não pode me bloquear. Só que ela também não me manda mais corrida nenhuma aquele dia, que é o que os motoboys já chamam de bloqueio branco. Então, você não está bloqueado, mas você é penalizado e você sabe que você vai ser penalizado, né? E aí você começa a ter que fazer trabalhos que não te interessam fazer, que são prejudiciais para você, simplesmente para você continuar podendo ter trabalho. Então, o gerenciamento algorítmico ele é muito plástico, muito flexível, ele pode se adaptar a diversos tipos de situação, né? Ele possibilita mais ainda esse processo que já está em curso há décadas de informalização dos mecanismos de controle do trabalho. Então não precisa ter o relógio de ponto, não precisa ter nada, você joga tudo para o trabalhador, né? E você joga nas costas, né? Isso não é bem uma autonomia, né? É um gerenciamento de si mesmo que é subordinado o tempo todo. Aqui termina o primeiro episódio desta série. No próximo, vamos encarar a questão da pandemia. Como foi trabalhar nos aplicativos em 2020 e que mudanças vieram para ficar? Acompanhem as novas publicações quinzenais no Spotify ou na página passapalavra.info. Nos vemos na próxima!